Olá, pessoal. Começando a nossa aula de hoje, eu vou compartilhar o slide com vocês. Nossa aula de hoje tem como tema o arcadismo ou neoclassicismo. Nós vamos falar sobre o contexto histórico daquele momento em que o arcadismo ele acontece e as suas características. O arcadismo, né, ele acontece principalmente na metade do século XVIII, em que é chamado o século das luzes, né? Porque a ciência e a razão, elas são consideradas luzes, né? São considerado aquilo que ilumina. Então, é um momento de racionalismo, que se usa muito a razão e a investigação científica. Então, nós vamos perceber um movimento de transformações sociais, culturais, políticas, econômicas, impulsionadas pelos ideais iluministas, né, que estavam se propagando na Europa. Então, a gente tem o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Por isso, foi um movimento, né, liderado pela burguesia, né, que criticava a nobreza e o clero. E nós vemos os poetas, eles propondo uma sociedade orientada por princípios de justiça, liberdade, igualdade de direitos e tolerância religiosa. E são ideais, né, que estavam presentes na Revolução Francesa e que faziam parte também desse momento histórico aqui em que o arcadismo acontece. Então, havia-se uma busca por uma nova estrutura social, né, que se criticava aquela ordem vigente e se mostrava que a sociedade ela deveria ser racionalmente reformulada. E aí vem o arcadismo com as suas características acontecendo em todo esse momento histórico. Nessa segunda metade do século XVIII, né, nesse momento histórico. Então, nós temos o arcadismo como um movimento literário que fazia oposição ao estilo barroco e que buscava enaltecer a vida bucólica, a simplicidade, né, voltar à tradição clássica, entre outras características que nós vamos, né, desenvolver na nossa aula de hoje. O nome do movimento faz referência à Arcádia, sul da Grécia, que se tornou lendária com a poesia bucólica ou pastoral da antiguidade clássica. Então, as características, né, do arcadismo ou neoclassicismo. Nós vamos perceber a exaltação à natureza, a crítica à vida nos centros urbanos, o retorno ao modelo clássico. Nós temos a valorização do cotidiano e da vida simples, pastoril, no campo, é o bucolismo, né? Que nós falamos, né? E essa linguagem simples, ela vai tratar de temas como amor, vida, casamento, paisagens, porque se buscava a simplicidade nos conceitos, nas imagens e na linguagem, né? E isso tornava os poemas mais acessíveis aos leitores. Então, nós vamos perceber também a utilização de pseudônimos, nós vamos perceber uma poesia objetiva, né, que trata temas com objetividade, a presença de elementos da mitologia greco-latina, a presença dos ideais iluministas, né, esses acontecimentos na sociedade influenciando a poesia, e o predomínio da razão que conduzia à harmonia, à clareza e ao equilíbrio das ideias. Na poesia Arcade, nós vamos perceber que os sonetos eles eram decassílabos, nós temos concepções estéticas do classicismo e da antiguidade clássica. Os temas tratados, eles envolviam certas características, né? O primeiro, o locus ameno, né? Que era o lugar calmo, aprazível, onde os amantes eles podiam desfrutar do prazer da natureza. Fugere Urbe, que trata da fuga da cidade para uma vida mais simples, por uma qualidade de vida.
o Carpindim, né, que falava sobre a importância de aproveitar o dia, aproveitar o presente, porque a vida era breve, a juventude é breve. O Inutilia Truncat, que era cortar o inútil, eliminar os excessos, a auras mediocríticas, valorizava essa vida simples, esse equilíbrio. Então, nós vamos ver o paralelismo com fenômenos da natureza com o objetivo de expressar o estado de alma do eu lírico. E quando o poeta tratava do amor, né, eles adotavam essa identidade de pastor para falar do desejo que eles tinham pela pastora e pelos obstáculos, né, que eles encontravam para viver esse amor, né? E tratava e mostrava o sentimento de abandono que ele tinha. Então, o arcadismo no Brasil, passando para o arcadismo no Brasil. O arcadismo no Brasil, ele acontece principalmente, né, em Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais era o centro econômico de Portugal no século XVIII. Esse arcadismo brasileiro, ele também foi denominado escola mineira, porque os poetas eles tinham uma ligação muito direta com Minas Gerais, com a geografia, com a política e com a história desse lugar. Então, os principais representantes foi Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. E também existiram outros poetas, né, que tiveram destaque no arcadismo brasileiro, né, como Basílio da Gama, Silvia Alvarenga, Santa Rita Durão e Alvarenga Peixoto. Mas hoje nós vamos, né, conhecer o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. O Cláudio Manuel da Costa, ele foi o primeiro poeta, considerado o primeiro poeta árcade brasileiro. Ele, nas suas poesias, ele retoma a temas da poesia clássica greco-latina e do classicismo. Mas também, na poesia do Cláudio Manuel Costa, nós vamos poder perceber alguns traços da linguagem barroca, porque ele utilizava, além das características do arcade, ele também utilizava metáforas, antíteses e hiperbato, né, que são inversões sintáticas. O eu lírico no poema do Cláudio Manuel era do pastor Glauceste, né, que manifestava as dores pelo amor não correspondido. E ele se dirige às pastoras Nise, Elisa e entre outras. E o outro poeta que nós vamos, né, falar na nossa aula de hoje é o Tomás Antônio Gonzaga, que trabalhava com uma linguagem direta, acessível para os padrões da época, e o seu poema mais famoso, né, Marília de Dirceu, que retrata o amor do pastor Dirceu pela pastora Marília. E nesse poema ele associa elementos da convenção árcade, como os pastores, o locus ameno, o fugério ubi, o carpindim também, que nós vamos ver, e apresenta elementos característicos do lugar onde ele vivia. Então, a característica do carpindim e da aura mediocres, né, no poema do Tomás Antônio Gonzaga, a gente pode perceber aqui, né, nesses versos de Dirceu para Marília. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos de prazer, de são amores, sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo se passa, também Marília morre. Né? Então, ele fala dos carpintins, dessa necessidade de buscar aproveitar esse dia, buscar aproveitar o momento, né, em que se está.
né? E sobre o auro mediócritas, né? A mediocridade dourada, né? Ele consiste na exaltação do meio termo, da simplicidade, né? Então, nós podemos perceber isso no poema dele. E também nós vamos, né, analisar outras três estrofes do poema do Tomás Dirceu, Tomás Antônio, perdão. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gato, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele eu assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte dos anos, ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dores da aventura, só apresso lhes dou. Gentil pastora, depois que o teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então, nós podemos perceber, na reflexão desse poema, que o eu lírico ele se dirige a uma personagem feminina, que é Marília, e é possível perceber nos versos a concepção tranquila, feliz da existência, a visão confiante do mundo, e o poeta ele valoriza sua condição amorosa sem conflitos nesse poema. E ele usa de elementos da natureza, do campo, para estruturar o poema. Né? Diferente do primeiro poema que a gente viu, né? O poeta aqui, a relação amorosa dele não há conflitos. E ele prova isso com elementos da natureza, né? E ele traduz a simplicidade, a naturalidade, com versos decassílabos, e os últimos dois versos do refrão, eles são hexassílabos. Não há preocupação com a rima nesse poema, e o esquema rímico que se repete é o ABAB, CDD e o CEE. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima aula.